Boa tarde, gente. Sou Fábio Trajano. Estou aqui na rede desde 2006, aqui no CPF-PF desde 2005. Vou me descrever. Sou homem negro, cabelo curto, barba rala, camisa cinza, gola azul, óculos de armação cinza. Bom, eu pedi a Ana, quando ela tratou da parte do estágio, para ela ler essa epígrafe aí do Paulo Freire, porque é uma epígrafe que faz uma ponte perfeita entre a questão do estágio e da pesquisa, de modo a ser trabalhado sempre tendo por norte a ética, e aí, no caso da pesquisa, a gente trata com essa questão todo o tempo. Então, eu vou pedir que, enquanto se trata dessa parte, né, desse pilar aqui do CPF-PF, que é a pesquisa, que tenhamos essa epígrafe como fio condutor, tá bom, das nossas ideias. Pode passar, por favor, Lucimar? Obrigado. Nesse próximo slide aí, a gente vai ver algumas atividades chaves abaixo, da parte de pesquisa e algumas ações com as quais ela se relaciona. Vou dar uma lida aqui nessa adaptação aqui do nosso PPP. Por acreditar na imprescindibilidade da discência investigativa freiriana enquanto qualidade que deveria perpassar a docência em termos daquele que ensina, sem jamais deixar de aprender, por se questionar, investigar, descobrir, contestar, educar, se educar e intervir, o CPF-PF tem na pesquisa um de seus pilares. E aqui nós vemos, uma vez mais, uma citação do Paulo Freire, adaptada, onde a gente vê que a prática docente ela está todo o tempo também perpassada pela ação e consciência discente, no sentido de que estamos como professores sempre no processo concomitante, simultâneo, de ensinar, mas também de aprender para ensinar e ensinar aprendendo. Então, normalmente essa mão de via dupla constante nas nossas práticas. E aí, com relação às ações da parte de pesquisa, que também dialoga com atividades outras do setor, nós temos o diálogo entre as instituições, reconhecendo o professor e estudantes como protagonistas e parceiros dos pesquisadores na divulgação do conhecimento científico mais recente. A análise de projetos de pesquisa e extensão para acesso às unidades escolares, organização das pesquisas concluídas em um banco de teses. Pode passar, Lucimar? Nesse próximo slide, nós temos as temáticas mais investigadas nas pesquisas autorizadas entre 2021 e 2024. E, curiosamente, pode-se ver que essa etapa da educação básica, a educação infantil, é a segunda maior demandadora de solicitações de pesquisa. E aqui vemos especificado categorização das áreas mais procuradas para autorização de pesquisas entre os anos de 2021 e 2024, considerando o universo de 129 pesquisas. Vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada, por curiosidade, de acordo com as temáticas, com as etapas da educação básica. Ok, Lucimar, pode passar. Pesquisas analisadas em 2021 que possuem temáticas de educação infantil. É interessante a gente ver que nessa época houve pouca demanda, exatamente porque estávamos aí, entre aspas, saindo do período da pandemia. Vocês vão observar isso nesses próximos 4 anos, mas aí tivemos essas duas teses nessa época. Pode passar, Lucimar. 2022 já houve uma procura um pouquinho maior, onde tivemos uma solicitação de iniciação científica, uma tese e um projeto. Um tempinho para vocês darem uma olhada. Pode passar, Lucimar? Em 2023, já aí entrando num processo de normalização pós-pandemia, tivemos uma busca um pouco maior, com teses, dissertações de mestrado, trabalhos de graduação. Pode passar, Lucimar? 2024, o processo de normalização prossegue, e aí vemos também projetos, dissertações, tese. Pode passar, Lucimar?
Ok. Vamos falar da documentação. Para falar da documentação antes, eu queria chamar a atenção ao fato de que se falou daquele ponto de interseção, pesquisa, estágio, formação, no qual está o CPF-PF, no ponto de interseção, e ele se reproduz mais ou menos também quando se trata da pesquisa, porque o CPF-PF ele se faz ponto de encontro entre as instituições de ensino superior, o sistema CEP-CONEP, onde estão os comitês de ética em pesquisa, e as unidades escolares. Por que falar disso? Porque existe um processo, digamos, natural de seguir essa tramitação, que seria, primeiramente, submeter todo e qualquer trabalho de pesquisa, extensão e atividades afins ao CPF-PF, de modo que ele possa ser avaliado. No caso das pesquisas, normalmente, uma vez aprovadas, elas recebem, aprovadas aqui por nós, por vezes avaliada também em parceria com equipe parceiras aqui da SME, dependendo da especificidade do projeto. Uma vez aprovada, é emitido um parecer temporário direcionado especificamente para submissão à Plataforma Brasil, de modo que o projeto possa também ser avaliado por um comitê de ética em pesquisa. Uma vez aprovado por esse comitê de ética em pesquisa, é emitido um parecer deles, que deve ser encaminhado a nós, e uma vez que nós o recebemos, emitimos um parecer definitivo, que, acompanhado de uma carta de apresentação, deverá ser encaminhado à respectiva instância da SME, onde se realizará o trabalho, seja um departamento, uma coordenadoria, um núcleo ou uma unidade escolar. Esse é o passo a passo eticamente correto. Por que é interessante ressaltar isso? Porque qualquer coisa fora disso, o pesquisador, na qualidade, por exemplo, no caso do mestrado e doutorado, ele é o pesquisador responsável, e no caso do graduando, o pesquisador responsável é o professor dele, o orientador dele, ele vai ter que estar sempre reportando quaisquer alterações, eventuais alterações, após a apresentação do projeto de pesquisa ao comitê de ética. Por isso que é interessante que haja o respeito a esse passo a passo natural, porque pode haver demandas nossas que não foram feitas pelo comitê de ética, e aí pode depois gerar transtornos para o pesquisador, que conforme é regulamentado pelas resoluções 46612 e 510/2016, ele sempre tem que estar reportando ao comitê de ética e também a nós, obviamente, toda e qualquer alteração do projeto, no projeto, da documentação pertinente e ou quaisquer fatos relevantes que ocorram durante o processo de pesquisa. E aí, tendo dito isso, voltamos aqui para a questão das documentações, onde elas basicamente constam de uma ficha de cadastro, que está aí nessa tela à esquerda, onde o requerente ele vai preencher com informações básicas dele, dados pessoais, dados acadêmicos, se for da rede, especificar matrícula, lotação, a natureza do projeto, quaisquer observações pertinentes, a data de início e término previsto para a pesquisa em campo. É interessante ressaltar aqui que quando se coloca a lotação, é importante colocar a escola na qual você está lotada, ou o departamento, ou a coordenadoria. Por que dizer isso? Por vezes o professor coloca lotação, SME, mas é importante saber, inclusive também por motivos éticos, em que unidade escolar ou em que instância da SME ele está lotado. É importante ressaltar isso porque não é incomum que tenhamos que, após o recebimento da ficha de cadastro, solicitar esse tipo de informação. Do mesmo modo, também, eventualmente, por exemplo, num projeto de pesquisa, pode haver mais de além do pesquisador responsável, pode haver implementadores que normalmente são mencionados ali na parte de observação como tal, na qualidade de implementadores. Aqui também, deixa eu só ver uma coisinha. Aqui também, do lado direito agora, temos a relação de documentação necessária, que inclusive eu estou com ela aqui na minha frente também para poder ver e tratar dela com vocês, onde, além da ficha de cadastro, que é o item número 1, existe a carta de apresentação da instituição de ensino superior, que deve ser encaminhada a nós nos moldes que está aí. Por vezes, as unidades, as instituições de ensino superior têm um modelo próprio, mas nós solicitamos que seja nesse formato, por conta de informações das quais
nós temos necessidade. Posteriormente, o projeto, que normalmente nós solicitamos o projeto nos mesmos moldes que foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa, mas, obviamente, dependendo das particularidades do projeto ou de especificidades a ele atreladas, pode ser o caso de que façamos pedidos outros. E aí que, mais uma vez, é interessante que passe por nós antes de ir ao Comitê de Ética, porque não é incomum tampouco que haja detalhes que passem despercebidos pelo Comitê de Ética e podem ser observados tanto por nós como por equipes parceiras. Aqui no caso, por exemplo, costumamos também trabalhar em parceria com a Coordenadoria de Ensino de Educação Infantil, que está aqui presente conosco nessa live. E aí um documento de identidade original, legível e vigente, do requerente, se for o caso, dos implementadores também. Se houver como instrumento de coleta ou geração de dados, questionários que venham a ser utilizados, necessitamos que seja enviada uma cópia. Do mesmo modo, roteiros de entrevistas, roda de conversas, oficinas, atividades afins, se houver, pedimos que sejam enviados também. Matheus, eu estou tentando falar devagar, tá? Espero que não cheguei muito rápido, obrigado. E aí também temos o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, o TCLE, tão conhecido TCLE, que é um documento direcionado aos maiores, que tem como propósito, entre outras coisas, explicar do que se trata a pesquisa, em que termos, etc. E é importante ressaltar que o formato desse documento é determinado pelas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, o CNS. E, então, existem modelos, normalmente cada instituição de ensino superior tem um modelo próprio ao qual o pesquisador adapta. Existem modelos outros aí pela internet disponíveis, quando é o caso de não haver um modelo próprio da IES, mas, independentemente disso, os ditames das resoluções têm que constar ali nesse documento. Esse documento pode ser direcionado a um profissional, mas ele também pode ser direcionado ao responsável legal, no caso de pesquisa com menores. E, obviamente, no caso de responsáveis legais, principalmente tendo em conta o nosso público aqui de Duque de Caxias, enquanto rede pública, deve-se adequar à linguagem do documento, de modo que o responsável legal possa entendê-lo. E, obviamente, caso não seja o caso, os devidos esclarecimentos devem ser fornecidos pelo pesquisador responsável por ocasião da apresentação do documento. No caso da participação também de menores, e menores entenda-se menor de 18 anos, porque não é incomum que certos pesquisadores queiram relativizar isso, e nas resoluções está sendo usado o termo menor, e menor, segundo a lei, é menor de 18 anos, tá bom? No caso de crianças, no caso, né, de menores de 18 anos, também tem de ser solicitado o termo de assentimento livre e esclarecido, o TALE, que é um documento também que, nos termos, fazendo uso de uma linguagem própria, entendível para o público-alvo em questão, ele solicite o assentimento do menor. O menor também tem que querer participar da pesquisa. Se ele não quiser, ele não é obrigado. E é importante ressaltar que o assentimento por parte do menor não prescinde do consentimento do responsável. Ou seja, se o responsável não quiser que o menor participe, mesmo que haja desejo do menor em participar da pesquisa, isso não acontecerá. É importante também ressaltar que, enquanto menor, o público da educação infantil, ele merece uma atenção especial, porque se a gente parar para pensar, menor se associa à vulnerabilidade. Em termos de vulnerabilidade, esse é o público que detém uma maior preocupação nesse sentido, que detém em termos de vulnerabilidade, como posso dizer, está aí mais vulnerável à questão da realização das pesquisas, a questão do como vai acontecer, de como vai ser esse processo de obter o assentimento dos menores,
durante o processo da pesquisa também, o procedimento do pesquisador para com eles, etc. Então, é muito importante, principalmente quando se trata do público da educação infantil, a presença, a participação, o acompanhamento por parte das equipes das unidades escolares. No caso de que haja uso de imagem e voz, também fazemos uso de uma prerrogativa de solicitar o termo de uso de imagem e voz, que, no caso dos menores, obviamente, será direcionado aos responsáveis, deixando claro que se trata da participação dos alunos. Ressalto isso porque não é incomum que recebamos documentos onde parece o texto é redigido de uma forma que parece que a participação é do responsável. Então, sempre se atentem a isso, olhem os documentos, porque o documento tem que ser direcionado tem que deixar ao responsável, mas deixando claro que se trata da participação do menor. E por que eu ressalto isso? Porque não é incomum que solicitemos retificações, mas pode ser o caso, por distração do pesquisador, quem sabe, isso não é incomum também, dele talvez entregar o documento que não foi o retificado. Então, se vocês observarem qualquer coisa estranha, por favor, sinalize para nós, porque não me surpreenderia, tá bom? Então, estejam pendentes disso, olhem os documentos. Lembrem que para que a pesquisa possa ser realizada na escola, vocês não devem receber o parecer que está bem claro lá, em letra em negrito, direcionado à Plataforma Brasil. Há um parecer provisório que é direcionado à Plataforma Brasil para submeter a pesquisa ao Comitê de Ética. Não é esse parecer que permite que o pesquisador realize a investigação na unidade escolar. É um parecer direcionado à unidade escolar, vai estar bem claro, e ele tem que estar acompanhado da carta de apresentação. Por fim, esse parecer, como eu já disse, o parecer definitivo, ele só é liberado, que é o último requisito, após o recebimento do parecer positivo do Comitê de Ética, que deve ser direcionado ao CPF-PF, e uma vez que o tenhamos, aí sim, emitimos o parecer definitivo e a carta de apresentação. Ressalto que os documentos devem ser enviados todos juntos para que possamos dar início ao procedimento de análise, e que, se houver documentação duplicada, porque não é incomum tampouco que o pesquisador mande um documento X num PDF genérico, onde ele coloca tudo em um documento apartado. E nós não temos tempo hábil, pela quantidade de trabalho que recebemos, de ficar comparando documentação, que por vezes também diferem. Então, assim, em caso de documentação duplicada, a documentação é devolvida para que o pesquisador nos envie apenas uma, tá bom? E separadamente. Tal como ele faz na Plataforma Brasil, ele tem que enviar os arquivos separadamente. Assim pedimos aqui também no CPF-PF. Lucimar, por favor. Ótimo. Aí nós temos as primeiras páginas das resoluções, que no caso são a 466/2012 e a 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, cujos ditames regulam a realização de pesquisa com seres humanos no Brasil. Eu só vou aqui fazer um parênteses que houve, alguns de vocês aí devem saber, a aprovação da Lei 14.874/2024 em maio do ano passado, só que essa lei, embora já em vigor, ela está em processo de regulamentação. Então, para todos os efeitos, segundo foi dito em uma live há pouco tempo pela vice-presidente da CONEP, elas estão vigentes desde que não entrem em conflito com a lei. E, no caso, se vocês observarem o texto da lei, verão que, no campo das humanas, praticamente, eu diria que não muda quase nada. Seja como for, a orientação também que foi dada mediante um documento para os conselhos de ética é que sigam as resoluções, desde que não entrem em conflito com o texto da lei, e eles têm feito como tal. Lembrando também que eu acho importante dizer que é observável, claramente, notoriamente observável, que cada comitê de ética tem um considerável grau de autonomia. Então, por vezes, pesquisadores dizem, mas no meu comitê de ética não solicitou o documento não solicitou o parecer ou o termo de anuência
do CPF-PF, há comitês de éticas que não solicitarão. Isso é fato. Hoje não é maioria, é minoria, e posso dizer que, independentemente deles terem solicitado ou não, eu, Fábio Trajano, aconselho submeter a pesquisa aqui primeiro. Por quê? Você pode nos enviar um documento, um parecer do Comitê de Ética que foi aprovado, mas aqui na SME nós observarmos que há pendências outras, há questões outras que não foram observadas, serão solicitadas alterações que, segundo as resoluções, deverão ser reportadas ao Comitê de Ética. Só que aí, obviamente, é uma questão entre o pesquisador, sua instituição e o Comitê de Ética. Mas é em razão disso, entre outras coisas, que eu sugiro que sempre se siga o passo a passo de submeter primeiramente aqui ao CPF-PF. Por favor, Lucimar. Agora vai ter a questão do banco de teses, que a professora Luciana Abreu, a nossa coordenadora aqui, vai abordar. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, Fábio. Olha, Fábio, sozinho, a gente tenta parceria, né, Fábio? Não é por falta de procurar, mas é um trabalho que demanda muito de quem acompanha, né, os nossos profissionais. E que coisa maravilhosa a nossa rede demonstra, né, quando tantos professores, pesquisadores, né, se apresentam, fazem contato com o Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire. Isso para a gente é muito trabalho, mas também ficamos muito felizes de saber que, apesar de tudo, os nossos professores têm a perfeita noção, têm a perfeita medida do valor, se é que isso é possível, da importância de pesquisar a sua prática, de pesquisar conhecimentos que estão vigentes, latentes na nossa sociedade. Então, assim, eu já agradeço ao Fábio pela participação e tenho certeza de que os esclarecimentos que ele deu aqui agora, nessa live, servirão a muitos colegas nossos, servidores públicos, de dentro da nossa rede, que pesquisam, né? A rede aqui por dentro, e de tantos outros que não têm um vínculo específico com a nossa rede, mas a pesquisam também, né? Então, de antemão, já deixo aqui também um outro agradecimento, que é a Estela, que é a nossa intérprete de Libras, que agora está aí na tela, né? Então, nosso agradecimento a você também, Estela. E para dar prosseguimento, a gente tem aí a imagem, né, que aparece para vocês, de um trabalho que é da pesquisa também, que é o banco de teses. A constituição desse banco de teses, ela surgiu em 2022. Nós tínhamos na equipe muitos trabalhos que nós gostaríamos, iniciativas que nós gostaríamos de implementar na rede, que é interessante que nós tivéssemos, né, um local apropriado, tanto para nós pensarmos algumas ações, quanto para o público em geral, para eles conhecerem, né, as pesquisas e os temas das pesquisas que circulam dentro da rede, porque esse movimento é muito potente, né? E a nossa rede sempre foi assim. Então, criou-se no site da Secretaria de Educação o banco de teses. E ali, num trabalho árduo também, quem fez foi um trabalho em colaboração, tá? Já digo isso aqui, mas para quem lembra da nossa querida professora Ana, que hoje está em outra rede, mas Ana Paula Oliveira esteve conosco construindo, né, esse banco de teses e pensando nas organizações possíveis que facilitassem a vida dos pesquisadores, né? E tantos filtros ela foi aplicando. E, lamentavelmente, eu preciso dizer que nós tivemos um problema, né? Há uns 2 anos, ou 1 ano e meio, uma coisa assim, no site. E aí
esse acesso ao banco de teses ele ficou prejudicado, né? Mas nós já solicitamos isso desde que percebemos o problema, a dificuldade no acesso, e isso está sendo revisto, né? De modo que nós, até mesmo com os novos dados, possamos disponibilizar isso para toda a nossa rede, porque essa é a nossa intenção.